Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a humanidade de Cristo. Não esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal e clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo for publicado, tá bom? Mais uma coisa, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição e assista. É muito importante que você assista aos vídeos na sequência, tá? Mas se você já assistiu aos anteriores, então vamos avançar no nosso estudo. Bom, eu terminei o vídeo anterior dizendo que finalmente em minhas pesquisas, estudos e reflexões tinha ficado absolutamente claro que Jesus não havia assumido uma natureza com propensões más, inclinações ao pecado, tendências corruptas e paixões carnais naturais como nós temos. Isso tinha ficado absolutamente claro para mim. Minha convicção estava plenamente estabelecida, até que me deparei com esse texto. Vindo como ele veio, como homem, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Ellen White então parecia afirmar de maneira simples, clara e direta que Jesus viera ao mundo com tendências más. E essa frase tão curta derrubou completamente tudo que eu havia construído até então, no que diz respeito à minha compreensão e meus conceitos referentes à natureza humana de Cristo. E o que eu fiz com esse texto? Eu joguei debaixo do tapete? Fingi que ele não existe para manter a minha posição? Tentei distorcê-lo para não ter que abrir mão de minhas convicções? Tentei dar uma série de voltas interpretativas, uma série de voltas filosóficas, para dar a impressão de que Ellen White não quis dizer o que na verdade ela disse? Mas como eu poderia distorcer um texto tão claro e direto como esse? E se Ellen White escreveu isso, quem sou eu para contradizer? Eu deveria apenas reconhecer o meu equívoco e rever meus estudos para então encontrar a harmonia entre esse texto e os demais, porque o espírito de profecia nunca se contradiz. E foi exatamente o que eu fiz. Porém, ao procurar nos livros, nos materiais, nos mecanismos oficiais de busca dos escritos de Ellen White, eu não encontrei esse texto em lugar algum, pelo menos não escrito dessa forma. Só havia uma publicação onde esse texto estava expresso exatamente dessa maneira. Que publicação era essa? A Bíblia White. Observe a imagem da versão digital da Bíblia White. Aí está o texto. Observe agora uma foto da página impressa da Bíblia White. Diante disso, fiz algo que costumo fazer quando um texto do Espírito de Profecia me parece obscuro ou mesmo contraditório. Afinal, Ellen White não pode contradizer a si mesma. Eu procurei a fonte primária, o texto original em inglês. E ao procurar essa carta 303 de 1903 no Ellen White Writings, eu descobri que foi uma carta escrita por Ellen White ao Dr. John Harvey Kellogg. Porém, no Ellen White Writings havia uma diferença no conteúdo da carta em relação ao que fora publicado na Bíblia White. Traduzindo para o português, este foi o texto publicado no Ellen White Writings. Vindo como ele veio, como homem, para enfrentar e ser submetido a, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. E o texto continua. Depois vamos dar uma olhada na sequência. Por enquanto, vamos comparar as citações. Bíblia White. Vindo como ele veio, como homem, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Ellen White Writings. Vindo como ele veio, como homem, para enfrentar e ser submetido a, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro. Observe que na Bíblia White, uma pequena frase foi desconsiderada. E será que ela muda o sentido? Na minha compreensão, muda bastante. Observe, no meu entendimento, Ellen White não afirmou que Cristo veio com todas as tendências más do homem, mas que ele veio para enfrentar, ou seja, para defrontar, para colocar-se diante, para colocar-se frente a frente com as tendências más do homem e se submeter às tendências más do homem. Ou seja, parece que essas tendências más estavam no homem e não em Cristo. Observemos o restante da citação. Vindo como ele veio, como homem, para enfrentar e ser submetido a, com todas as tendências más das quais o homem é herdeiro, trabalhando de todas as maneiras concebíveis para destruir sua fé, o que ou quem estava trabalhando de todas as maneiras concebíveis para destruir a fé de Cristo? Suas próprias más tendências ou as ações das tendências más dos homens sobre ele? Ele tornou possível a si mesmo ser golpeado por agências humanas inspiradas por Satanás, o rebelde que havia sido expulso do céu. Parece-me que ao falar de tendências más, Ellen White não estava se referindo a Cristo, mas aos homens. Jesus viera para enfrentar, ou seja, para pôr-se frente a frente e se submeter às tendências más dos homens, manifestadas por meio da cruel violência sobre ele. E ele, por sua vez, como um cordeiro, se submeteu a isso.
E foi justamente essa submissão às más tendências dos homens contra ele que tornou possível que esses homens, inspirados por Satanás, o golpeassem com o objetivo de destruir sua fé. Essas tendências más não estavam em Cristo, mas nos homens que o golpearam. Você pode até discordar de minha interpretação. Porém, você há de concordar comigo no seguinte: esse texto, se for considerado de uma forma isolada, ele não é conclusivo, taxativo, definitivo para resolver essa questão, certo? A menos que você considere apenas um pedaço do texto, como foi feito na Bíblia White, em vez de considerá-lo de forma completa. Por isso o apelo que fiz no início da série. Nós precisamos estudar um conjunto de textos, um conjunto de informações e princípios, relacionando as partes entre si, para então formarmos os nossos conceitos. Bom, ainda em relação a esse texto, eu me perguntava, por que no Ellen White Writings algumas frases estão cercadas por estes símbolos? Para descobrir, eu precisava encontrar a imagem da carta original de Ellen White ao Dr. Kellogg. E finalmente a encontrei, numa tarde de sábado que passei conversando com um amigo a respeito desse tema. Ele tinha uma cópia dessa carta em seus arquivos, e eu pude então dar uma olhada. Parece que essa carta havia sido descoberta por um arquivista na década de 90. Aqui está a imagem da primeira página da carta. E a seguir, a página onde se encontra a citação que estamos considerando. Vemos aqui uma carta datilografada, com alguns rabiscos feitos à mão. Ellen White muitas vezes ditava suas cartas às suas assistentes, que datilografavam o que ela dizia. Depois de concluída essa etapa, Ellen White lia toda a carta datilografada e de próprio punho fazia correções e acréscimos, que são esses rabiscos. Isso aconteceu nesta carta que estamos examinando, onde podemos observar algumas dessas frases que foram acrescentadas à mão pela profetisa. A publicação no Ellen White Writings representa o texto integral da carta datilografada, incluindo os acréscimos feitos à mão por Ellen White. Por isso encontramos algumas frases cercadas com estes símbolos, pois foram exatamente as frases incluídas à mão pela profetisa. Ou seja, os acréscimos que Ellen White fez na carta datilografada foram devidamente respeitados ao ser publicada no Ellen White Writings, e até em outras publicações. Por exemplo, no livro Tocado por Nossos Sentimentos, Jean Zurcher não apenas inclui a citação de forma correta, de forma completa, como também explica esses detalhes por trás da carta. Ele chegou a uma conclusão diferente da minha. Ele acredita que esses acréscimos de Ellen White não mudam o sentido do texto. E eu creio que mudam. Mas, de qualquer forma, ele publicou o texto de maneira correta, de maneira completa, oferecendo aos leitores a possibilidade e a oportunidade de fazerem essa análise geral. Eu queria aproveitar esse momento para fazer um apelo aos irmãos. Estejamos sempre atentos ao estudarmos qualquer conteúdo. Eu não estou dizendo que devemos estar num estado de constante desconfiança das pessoas, constante desconfiança dos escritores, dos tradutores, dos pregadores, desconfiar das intenções das pessoas. Não estou dizendo que devemos desconfiar de todos os textos de Ellen White que lemos. Eu estou dizendo que devemos olhar com mais atenção para escritos de Ellen White que parecem contradizer outros escritos de Ellen White. O espírito de profecia jamais estará em contradição, nem com a Bíblia, nem consigo mesmo. Existem alguns passos que nós podemos seguir quando textos de Ellen White parecem obscuros, estranhos ou até mesmo contraditórios entre si. Veja. Primeiro, analise o contexto da citação. De preferência, leia todo o capítulo onde aquela citação está inserida. A análise do contexto também inclui o saber diferenciar um texto descritivo de um texto prescritivo, ou seja, um texto que está apenas descrevendo o que aconteceu, de um texto que está apresentando princípios e orientações a serem seguidas. Segundo, compare o texto com outros textos. Não examine textos de forma isolada, mas compare-os com outros textos, relacione um texto ao outro e construa um entendimento baseado num conjunto de informações. Mas tenham cuidado. Às vezes, dois textos podem usar uma mesma palavra, mas com significados diferentes. O contexto é quem pode nos ajudar a encontrar o significado correto. Então estejamos atentos também a isso. Terceiro, busque a fonte original, os textos em inglês. Como vocês já puderam perceber, eu recomendo o site Ellen White Writings para essa pesquisa. Ali você pode encontrar não apenas os textos originais que foram traduzidos para o português, mas também os textos que ainda não temos traduzidos aqui no Brasil. É importante dar uma olhada no texto original, porque às vezes uma única palavra mal traduzida pode dar uma conotação totalmente diferente daquela que Ellen White pretendia. Não que o autor seja desonesto, nada disso, mas tradutores são seres humanos falíveis, como qualquer um de nós, e podem cometer erros, como todos cometemos. Quarto, leia o que está nas reticências.
Reticência é um recurso didático interessante. Ele é usado para resumir um texto de forma a extrair os pontos principais. Eu uso muito esse recurso. Porém, aquilo que foi omitido nas reticências não pode ser algo que muda o sentido que estou dando ao texto, concorda? Quinto, preste muita atenção às aspas, porque elas fazem distinção entre o que são palavras de Ellen White e o que são palavras do autor que está citando Ellen White. Eu vou dar um exemplo. No livro Tocado por Nossos Sentimentos, você encontrará o seguinte texto referindo-se a Jesus. Tendo vencido todas as más tendências das quais o homem é herdeiro. Observe que as aspas fazem uma separação entre as palavras de Ellen White e as palavras do próprio autor do livro. A frase entre aspas, portanto, se refere às palavras de Ellen White. O leitor desatento poderá ter a impressão de que Ellen White está dizendo que Cristo venceu suas más tendências. Logo, poderá ser levado a concluir que, se Cristo as venceu, é porque as teve. Porém, observe que a expressão tendo vencido está fora das aspas, ou seja, não faz parte da citação de Ellen White. Estas palavras são do próprio autor do livro. Vamos comparar. Tocado por nossos sentimentos. Tendo vencido todas as más tendências. Ellen White, para enfrentar e ser submetido a, com todas as más tendências. Nós já analisamos esse texto anteriormente, então vamos seguir em frente. Vejamos outro exemplo relacionado a essa questão das aspas na mesma publicação. Se Ellen White insiste, por um lado, sobre a pura perfeição de Cristo, ela também declara, veja, o autor está dizendo que Ellen White declarou alguma coisa. Ela também declara que sua natureza isenta de pecado foi adquirida sob as mais probantes circunstâncias. Perceba mais uma vez que as palavras de Ellen White estão entre aspas. O que está fora disso são palavras do autor do livro. O problema é que o autor afirma categoricamente que Ellen White declarou que a natureza impecável de Cristo foi adquirida sob as mais probantes circunstâncias. A conclusão lógica do leitor desatento seria: se a natureza impecável de Cristo foi adquirida em meio às provações, é porque ele não veio ao mundo com ela. Mas é isso mesmo que Ellen White diz? Vejamos o texto ao qual o autor faz referência. O primeiro Adão caiu. O segundo Adão se apegou a Deus e a sua palavra sob as mais probantes circunstâncias. Vejamos a tabela comparativa. Tocado por nossos sentimentos. Sua natureza impecável foi adquirida sob as mais probantes circunstâncias. Ellen White. O segundo Adão se apegou a Deus e a sua palavra sob as mais probantes circunstâncias. Observe que Ellen White não escreveu que a natureza impecável de Cristo foi adquirida sob probantes circunstâncias. Ela escreveu que Cristo se apegou a Deus e à sua palavra sob probantes circunstâncias. O autor do livro afirma categoricamente que Ellen White declarou algo que, na verdade, ela não declarou. E devo dizer que conferi essa citação na versão em inglês, na versão em português mais antiga e na versão em português mais atual. Não houve nenhuma mudança, o que me leva a crer que não houve nenhum equívoco de tradução do inglês para o português, a menos que, ao traduzir para o português, tenha havido algum erro de tradução em relação ao original do livro, foi escrito em francês. Me chama a atenção o fato de que, em seu livro, Jean Zurcher repreende a prática de apresentar como procedente da pena de Ellen White algo que ela não declarou, o que ele chama de fazer violência ao texto. Porém, mesmo repreendendo essa prática, infelizmente, foi exatamente o que ele fez. A menos que, repito, a menos que tenham ocorrido falhas na tradução da versão original em francês para a versão em inglês. E reforço que não estou atribuindo a ele intenções espúrias, não estou dizendo que ele fez isso deliberadamente, de propósito, com o objetivo de enganar. Muito menos estou dizendo que ele não era sincero ou que não era um verdadeiro cristão. Ele pode apenas ter cometido um erro por desatenção, como qualquer um de nós comete. E, evidentemente, eu não estou dizendo que eu sou um exemplo perfeito de análise textual ou de redação. Eu também cometo erros. Lembra do esclarecimento que eu precisei fazer no início do vídeo número 4? Pois é, por isso nós temos que estar sempre atentos ao produzirmos algum conteúdo e também ao lermos ou assistirmos algum conteúdo, pois somos pecadores, passíveis de errar, mesmo agindo com sinceridade de coração. Bom, diante de tudo que eu havia estudado, todos esses detalhes, todas essas informações, mantive minhas convicções. Em nenhum momento Ellen White afirmou que Jesus teve tendências más, propensões corruptas, inclinações ou paixões pecaminosas. Em nenhuma pregação, em nenhuma carta, em nenhum artigo, em nenhum escrito Ellen White afirmou ou endossou qualquer ideia de que Cristo tivesse uma natureza humana com propensões corruptas,
com tendências más, com inclinações ao pecado, com paixões carnais, nem cultivadas, nem herdadas. Como eu disse no vídeo anterior, creio que essas afirmações se baseiam em conjecturas, em aspectos comparativos tais como: se eu tenho, se todo ser humano tem, então Cristo tinha que ter. Eu considero esse alicerce muito frágil para fundamentar minha compreensão da natureza humana do Salvador. Este é o problema por o qual eu chamei a atenção de vocês lá no primeiro vídeo da série. Usarmos nós mesmos como padrão para entender a natureza humana de Cristo. Algo como: até que ponto Cristo se encaixa em minha humanidade? O que muitos autores fazem é atribuir a Cristo más inclinações, propensões corruptas, paixões pecaminosas herdadas, apenas por ele ter assumido uma natureza humana pecaminosa e caída. E nós não precisamos atribuir a Cristo aquilo que ele não possuía, a fim de que ele esteja qualificado para ser nosso exemplo e nosso Salvador. Duas pessoas muito citadas quando o assunto é a natureza humana de Cristo são Alonzo Jones e Elliot Waggoner. Na Assembleia Geral de 1895, Jones afirmou o seguinte: portanto, em todas as coisas convinha que ele fosse feito semelhante a seus irmãos. Em como? Muitas coisas? Todas as coisas. Então, em sua natureza humana, não há uma partícula de diferença entre ele e você. Depois de fazer essa declaração, parece-me que Jones foi questionado por alguém que lhe apresentou o seguinte texto de Ellen White: Cristo é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Ou seja, não seria possível afirmar que não havia nenhuma partícula de diferença entre Cristo e nós. Uma semana depois, Jones então fez outra declaração no mesmo evento. Agora, quanto a Cristo não ter paixões como as nossas. Ao longo das Escrituras, ele é como nós e conosco segundo a carne. Ele é a semente de Davi segundo a carne. Ele foi feito, observe aqui que não se trata de algo que Cristo desenvolveu, mas de algo que ele assumiu. Ele foi feito em semelhança de carne pecaminosa, não a semelhança de uma mente pecaminosa. Não arraste sua mente para isso. Sua carne era a nossa carne, mas a mente era a mente de Cristo Jesus. Observe a afirmação de Jones. Cristo foi feito em semelhança de carne, ou seja, a carne de Cristo era a nossa carne. Mas Cristo foi feito com uma mente diferente da nossa. Vamos considerar um texto do apóstolo Paulo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação, ou seja, pela transformação do vosso entendimento, da vossa mente. Diante desse texto eu pergunto: Cristo em algum momento precisou de uma renovação, de uma transformação de sua mente, para que ele pudesse então experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? De forma alguma. Portanto, Jones acaba invalidando conscientemente ou não sua própria afirmação anterior, de que não havia nenhuma partícula de diferença entre Cristo e nós. Nós precisamos de uma renovação da mente. Cristo nunca precisou. Então não podemos ser perfeitamente idênticos. Por sua vez, Waggoner declarou o seguinte: o fato de que Cristo tomou sobre si a carne, não de um ser inculpável, mas de um homem pecador, isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita, é demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Ele disse a seu próprio respeito: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Certa vez, Ellen White enviou uma carta ao então presidente da Associação Geral, pastor Olsen. Ela escreveu o seguinte: o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosíssima a seu povo por meio dos pastores Waggoner e Jones. Alguns afirmam que nessa carta e em outras, Ellen White estaria endossando, estaria confirmando os ensinamentos de Jones e Waggoner com relação à natureza humana de Cristo. Mas eu pergunto, era a isso que Ellen White estava se referindo? Era isso que a profetisa estava endossando? Não estaria Ellen White, na verdade, fazendo referência à mensagem da justificação pela fé, pregada por Jones e Waggoner? Essa mensagem nos remete a 1888 e à famosa Assembleia de Minneapolis. Embora seja verdade que Jones e Waggoner defendiam a ideia de que a natureza caída que Cristo assumiu incluía inclinações hereditárias para o mal, eu ainda não encontrei nenhum comentário de Ellen White que apresente a humanidade de Cristo como sendo uma das questões centrais da Assembleia de Minneapolis. Veja, antes da Assembleia, houve um importante concílio no qual Waggoner iniciou uma série de estudos sobre a lei em Gálatas. E ele incorporou esse estudo à sua apresentação da justificação pela fé. Esses estudos prosseguiram na primeira semana da Assembleia da Associação Geral, lá de Minneapolis.
e aí suscitaram a controvérsia que se seguiu. Veja o que o Tratado de Teologia Adventista declara. O evento mais notável da década de 1880 foi provavelmente a Assembleia da Associação Geral de Minneapolis em 1888. Nessa Assembleia, os jovens editores Alonzo T. Jones e Elliot J. Wagoner apresentaram uma série de mensagens sobre a justificação pela fé. Ellen White aprovou a ênfase que eles imprimiram à justiça de Cristo. Alguns líderes da igreja ficaram temerosos de que o ensino de Jones e Wagoner prejudicasse o que entendiam ser a tarefa da igreja, pregar o sábado e exaltar a lei de Deus. Divergência e divisão obscureceram o encontro. Depois da assembleia, Ellen White e os dois jovens pregadores viajaram de um lado a outro do país pregando a mensagem da justificação pela fé. Muitos membros receberam a nova ênfase de bom grado. Veja, foi uma nova ênfase, não uma nova mensagem. E quantos membros receberam? Muitos. Ao passo que outros insistiram em conservar uma postura legalista. Que postura? Legalista, considerando a lei e não a cruz o centro do adventismo. Depois daquela assembleia, os escritos de Ellen White passaram a dar mais destaque ao Evangelho de Cristo. Por exemplo, nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Minneapolis assinalou uma renovada ênfase sobre a mensagem cristocêntrica. As mensagens de Jones e Wagoner giravam em torno da justiça imputada pelos méritos de Cristo, em contraposição ao perigo de se confiar em boas obras para a salvação, em contraposição ao perigo de confiar em nossa própria obediência perfeita. Ou seja, eles apresentaram a verdade de que a salvação não é obtida mediante a observância de nenhuma lei, nem cerimonial, nem moral, mas por meio da fé nos méritos de Cristo, unicamente pelos méritos de Cristo. E antes que você pense que existe aqui um desprezo à lei de Deus, um desprezo à obediência, um desprezo às boas obras, o livro bíblico de Tiago esclarece bem essa questão do que é fé genuína e de como ela se manifesta. Veja que até o próprio Abraão, o pai da fé, não foi considerado justo por suas obras, mas pela fé demonstrada em sua submissão a Deus. E essa fé, diz a Bíblia, lhe foi imputada, lhe foi atribuída como justiça. Além disso, a crise na Assembleia de Minneapolis foi relacionada mais à falta de mansidão na discussão teológica do que à controvérsia doutrinária em si. As questões ali não eram relacionadas à humanidade de Cristo, se ele havia ou não assumido uma natureza humana com hereditárias inclinações para o mal. Algumas pessoas chegam ao ponto de afirmar que o que foi rejeitado na Assembleia de Minneapolis foi a visão pós-lapsariana da natureza humana de Cristo, mas ainda não encontrei nenhum registro que confirme isso. Agora, suponhamos que Jones e Wagoner tenham incluído em seus discursos, lá na Assembleia da Associação Geral de Minneapolis, algumas considerações relacionadas à humanidade de Cristo, atribuindo ao Salvador as mesmas inclinações ao mal que todo ser humano herda. Isso tornaria suas ideias necessariamente corretas? Há algum registro de que Ellen White tenha aprovado, endossado, confirmado todos os ensinamentos de Jones e Wagoner naquela Assembleia? Eu não conheço nenhum registro assim. Ao contrário, veja o que Ellen White escreveu naquela ocasião. Algumas interpretações das Escrituras dadas pelo Dr. Wagoner não considero corretas. Ellen White não especifica quais são essas interpretações, mas fica claro que nem tudo que Jones e Wagoner ensinaram pode ser considerado a palavra final. Ellen White continua escrevendo e observe que a profetisa tinha uma preocupação muito maior com o espírito demonstrado por muitos irmãos em Minneapolis do que com a questão doutrinária em si. Veja o que ela escreve. Algumas interpretações das Escrituras dadas pelo Dr. Wagoner não considero corretas, mas acredito que ele seja perfeitamente honesto em seus pontos de vista e eu respeitaria seus sentimentos e o trataria como um cavalheiro cristão. Não tenho nenhuma razão para pensar que ele não seja tão estimado por Deus quanto qualquer um de meus irmãos, e eu o considerarei um irmão cristão enquanto não houver evidência de que ele seja indigno. O fato de ele honestamente ter alguns pontos de vista das Escrituras diferentes dos seus ou dos meus não é razão para tratá-lo como um ofensor ou como um homem perigoso e torná-lo objeto de crítica injusta. Creio sinceramente que se esse espírito demonstrado por Ellen White fosse demonstrado hoje, tanto por pós-lapsarianos quanto por pré-lapsarianos, as coisas seriam bem diferentes. Embora não concordasse com Wagoner em todos os pontos de suas apresentações, Ellen White se alegrou com a clara apresentação dos princípios da justificação pela fé em Cristo. Eu não encontrei ainda nenhuma base, além de conjecturas,
para se afirmar que ao endossar as mensagens de Jones e Waggoner, Ellen White estaria endossando o que eles ensinavam sobre a natureza humana de Cristo, ou seja, que o Salvador tivesse assumido uma natureza pecaminosa e caída, com todas as inclinações más que o ser humano herda. E ainda sobre Jones e Waggoner, Ellen White escreveu o seguinte, algum tempo depois. Creio sem dúvida que Deus deu a verdade preciosa no tempo certo ao irmão Jones e ao irmão Waggoner. Devo considerá-los infalíveis? Eu digo que eles não farão uma declaração ou terão uma ideia que não possa ser questionada ou que não possa ser um erro? Eu digo isso? Não, eu não digo nada disso. Nem digo isso de qualquer homem no mundo. Devemos reconhecer o importantíssimo papel que Jones e Waggoner desempenharam. É inegável que esses dois homens foram poderosamente usados por Deus para dar à igreja uma preciosa verdade. E é lamentável a forma como essa preciosa verdade foi recebida por muitos. Porém, eu queria abrir um parêntese aqui. Um parêntese importante. É evidente que houve um grande espírito de discórdia em Minneapolis, o que acabou desunindo o povo de Deus naquele período. Mas eu não tenho evidências suficientes para crer que a mensagem de Jones e Waggoner foi rejeitada de forma geral, de forma denominacional, ou seja, foi rejeitada pela igreja como organização. Sabe por que eu não tenho razões para crer nisso? Veja. Jones e Waggoner foram convidados pela própria Associação Geral para dirigirem os estudos bíblicos das conferências gerais durante os 10 anos seguintes. Além disso, logo depois de Minneapolis, Jones dirigiu uma série de estudos na igreja de Battle Creek que durou um mês e que incluía o tema da justificação pela fé. Algumas dessas reuniões, inclusive, foram realizadas nas associações locais. Ele também participou de 3 concílios realizados naquele período, organizados pela própria Associação Geral, onde ele pôde tratar do tema. Em 1897, quase 10 anos depois de Minneapolis, Jones foi eleito editor da Review and Herald, ocupando esse cargo pelos 4 anos seguintes. Tudo isso evidencia que muitos membros leigos, obreiros e pastores da igreja respeitavam esses dois homens. A igreja continuava se beneficiando com o ministério de pregação deles. A organização adventista continuava convidando esses dois homens a pregar e a trabalhar ativamente no ensino dos membros e até no ensino dos pastores da igreja. Se em Minneapolis houvesse sido demonstrado um espírito de mansidão e união, as coisas teriam sido diferentes para o movimento adventista. Muito diferentes. Creio até que a discórdia atrasou os planos de Deus em relação ao seu povo, mas isso não significa que houve uma rejeição generalizada e institucional à mensagem de Waggoner e Jones. Por outro lado, pensemos no seguinte. Mesmo tendo sido usados por Deus para trazer mensagens importantíssimas para a igreja, Jones e Waggoner podem ser usados como parâmetro, como autoridade, como palavra final para comprovar qualquer doutrina, qualquer ensino? De forma alguma. A menos que eles estejam em harmonia com a revelação de Deus. Não é porque um ensino partiu de algum dos nossos pioneiros que seja necessariamente ou totalmente correto, com exceção dos ensinos revelados por Deus a Ellen White e aquilo que por meio dela o Senhor confirmou. É importante lembrar que ideias como de que Cristo havia sido gerado em algum momento da eternidade, ideias equivocadas relacionadas à pessoa do Espírito Santo, ideias contrárias ao estabelecimento de uma organização, ideias equivocadas quanto ao horário em que o sábado começa e termina, entre outras, já foram defendidas por pioneiros, o que não significa que estivessem corretos em seus pontos de vista. E nesse contexto, é importante destacar que o próprio Waggoner passou a simpatizar-se com as ideias panteístas do Dr. John Harvey Kellogg. Veja o que escreveu Arthur White a respeito disso. Alguns médicos e pastores que tinham muita consideração pelo Dr. Kellogg começaram a assimilar sua filosofia e empregá-la em seu próprio trabalho, sem se dar conta das implicações. Um deles foi Elliot J. Waggoner, também médico. Portanto, Waggoner não apenas simpatizava-se, mas começou a incorporar em seu próprio trabalho as ideias panteístas de Kellogg. Além disso, Waggoner começou a ensinar uma doutrina bizarra que ficou conhecida como afinidade espiritual. Funcionava mais ou menos assim. Um homem casado se interessa por outra mulher. Pode ser que esse homem e essa mulher se tornem cônjuges na vida por vir, ou seja, na nova terra. Sendo assim, isso permitiria que eles vivessem juntos, agora, numa presente união espiritual. Ou seja, era uma doutrina que de certa forma incentivava e justificava o adultério. Ellen White o repreendeu da seguinte forma. Foste apresentado a mim como estando em grave perigo. Satanás está ao teu encalço e por vezes te tem segredado fábulas agradáveis.
mostrando-te encantadores quadros de alguém que ele representa como te sendo uma companheira mais adaptada do que a esposa de tua mocidade, a mãe de teus filhos. Satanás espera afastar da esposa a tua afeição e fixá-la em outra mulher. Deseja que lhe permitas que o pensamento demore sobre essa mulher até que, graças a uma afeição profana, ela se torne para ti uma deusa. O inimigo das almas ganha muito quando consegue levar a imaginação de um dos escolhidos atalaias de Jeová. Veja como Ellen White considerava o Wagoner, um dos escolhidos atalaias de Jeová, a demorar o pensamento nas possibilidades de associação no mundo por vir com uma mulher a quem ama e ali criar família. Não precisamos desses quadros aprazíveis. Todos esses pontos de vista se originam da mente do tentador. Temos a clara afirmação de Cristo de que no mundo vindouro os redimidos não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tua mente é sensual. A menos que venha uma mudança, isso se demonstrará tua ruína. A todos os que condescendem com fantasias profanas, desejo dizer: parai! Por amor de Cristo, parai exatamente onde estais. Estais em terreno proibido. Arrependei-vos, eu vos rogo, e convertei-vos. Irmãos, a situação de Wagoner era tão crítica que cerca de 3 anos depois Ellen White escreveu o seguinte a respeito dele: no campo europeu, ele semeou sementes que darão frutos maus, levando alguns a se afastarem da fé e a darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de origem satânica. A menos que seja convertido, ele não está apto a desempenhar nenhuma parte no ministério da palavra. Alonzo Jones, por sua vez, na intenção de combater o legalismo, acabou tornando-se imprudente em sua própria mensagem da justificação pela fé, deixando a impressão de que considerava a obediência como algo sem importância. Ellen White precisou repreendê-lo também, da seguinte forma: estava eu assistindo a uma reunião, estando presente vasta congregação. Em meu sonho estáveis apresentando o assunto da fé e da imputada justiça de Cristo pela fé. Repetíeis várias vezes que as obras de nada valiam, que não havia condições. O assunto foi apresentado de maneira que os espíritos seriam confundidos, não recebendo a correta impressão quanto à fé e às obras, e resolvi escrever-vos. Afirmais esta questão com vigor exagerado. Há condições para recebermos justificação e santificação e a justiça de Cristo. Sei o que quereis dizer, mas deixais uma impressão errada nos espíritos. Conquanto as boas obras não salvem alma alguma, é impossível que uma única alma se salve sem as boas obras. Além disso, Jones estava encorajando uma suposta profetisa chamada Anna Phillips, e até mesmo incluindo mensagens dela em suas pregações, de tal forma que as pessoas tinham dificuldade de discernir quando ele estava lendo as palavras de Anna Phillips e quando ele estava lendo as palavras de Ellen White. Ele declarava que Anna Phillips representava a voz de Deus para a sua igreja. Mais uma vez, Ellen White o repreendeu, dizendo o seguinte: tenho uma mensagem para vós. Supusestes que Deus vos comissionara a tomar a responsabilidade de apresentar as visões de Anna Phillips, lendo-as em público, unindo-as com os testemunhos que o Senhor ouve por bem dar-me? Não, o Senhor não pôs sobre vós este encargo, não vos deu esta obra a fazer. Não desmereçais a obra, misturando com ela manifestações que não tenhais positiva evidência de serem provenientes do Senhor da vida e da glória. A obra de Anna Phillips não traz a assinatura do céu. Sei de que estou falando. Como é, irmão, que tomastes essas comunicações e as apresentastes ao povo, entretecendo-as com os testemunhos que Deus tem dado, irmão White? Onde está a prova que tendes de que elas são de Deus? Quero que você considere isso cuidadosamente, pois o Senhor me deu luz no sentido de que a atenção do povo não deve ser chamada a Anna Phillips. Da mesma forma que Wagoner, Jones também começou a ser influenciado pelos ensinos do Dr. Kellogg, tendo sido reiteradas vezes aconselhado por Ellen White, mas ele cria em sua própria capacidade de resistir aos enganos disseminados por Kellogg. Ellen White lamentou da seguinte forma: exortei o pastor Jones, mas ele sentiu não existir o menor perigo. Embora pretendesse crer nos testemunhos, ele não mais os aceitava. O Dr. Kellogg controla a voz do pastor A.T. Jones e o usará como seu mensageiro. Minha oração é: abre, ó Deus, os seus olhos para que vejam e os seus ouvidos para que ouçam e se humilhem. Quero reforçar um ponto aqui. Essas experiências tão tristes desmerecem o legado que Jones e Wagoner deixaram para a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Deixamos Ellen White responder isso. Já preocupada com a decadência espiritual desses dois homens, ela escreveu o seguinte: é bem possível que o pastor Jones ou Waggoner sejam derrubados pelas tentações do inimigo. Mas se assim deve ser, isso não provaria que não receberam nenhuma mensagem de Deus ou que a obra que fizeram foi um erro. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que Jones e Waggoner foram poderosamente usados pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem especial, para reforçar uma verdade essencial ao povo de Deus. Porém, meu desejo é que reflitamos. Jones e Waggoner, bem como quaisquer dos pioneiros da igreja, podem ser tidos como parâmetro, autoridade, a palavra final em alguma doutrina? Não. A menos que seus ensinos estejam em harmonia e sejam confirmados pelos princípios e declarações revelados por Deus nas Escrituras e no Espírito de profecia. Portanto, defender que uma doutrina é verdadeira unicamente porque Jones e Waggoner a ensinavam não é um alicerce suficientemente sólido. Bom, voltando ao nosso assunto principal. Em minhas pesquisas, então, eu não encontrei nenhuma pregação, nenhuma carta, nenhum artigo, nenhum escrito em que Ellen White tenha afirmado ou endossado qualquer ideia de que a natureza caída e pecaminosa com a qual Cristo veio a esta terra incluía más tendências, propensões corruptas, inclinações ao pecado ou paixões carnais, nem cultivadas nem hereditárias. Como eu disse anteriormente e reforço, me parece que todas essas afirmações nesse sentido são baseadas em conjecturas, em aspectos comparativos, como se eu tenho, então Jesus tinha que ter. Mas essa lógica me parece um fundamento frágil. Cristo teve inclinações, propensões, tendências e paixões? Sim. Teve inclinações, propensões, tendências e paixões ao mal? Não. Portanto, em minha compreensão, qualquer que seja o conceito de natureza decaída, de natureza pecaminosa que Ellen White atribui à natureza humana de Cristo, não incluía quaisquer propensões, mas nem cultivadas, nem herdadas. Cristo era um poderoso solicitador, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída. Era a sua santidade que provocava nele sentimentos contrários a todas as paixões de um mundo degenerado. Observe, a santidade de Cristo o levava a ter sentimentos contrários a quantas paixões de um mundo degenerado? Todas. As coisas que para nós representam tentações e que nos atraem, Cristo considerava repulsivas. Seus sentimentos eram contrários a todas. Ou seja, Cristo repudiava tudo aquilo que é tentação para mim e tudo aquilo que é tentação para você. E vimos que essa santidade pertencia a ele desde o nascimento, diferente de nós, que nas palavras de Ellen White, não recebemos santidade como herança de nascimento. Veja que interessante o que foi dito certa vez pelo apóstolo Paulo. Nós também somos homens como vós, sujeitos a quê? Às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Ellen White comenta o seguinte: Paulo estava sempre vigilante para que as más propensões não o dominassem. Ele guardou bem seus apetites, paixões e propensões ao mal. O mesmo é dito de Elias, veja. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Ellen White comenta: foi-me então chamada a atenção para Elias. Ele era sujeito a quê? A paixões idênticas às nossas. Mas de Jesus é dito o seguinte: é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir o quê? Idênticas paixões. Em resumo, Paulo e Elias tinham paixões idênticas às nossas. Jesus, porém, não tinha paixões idênticas às nossas. Ou seja, Jesus tinha paixões, inclinações, tendências e propensões que chegavam a ser mais fortes que as nossas. Porém, os objetos de paixão, inclinação, tendência e propensão de Cristo eram diferentes dos nossos. Neste contexto, Ralph Larson, em seu livro O Verbo se fez carne, cita uma declaração de Alonzo Jones com a qual respeitosamente discordo. E vou explicar o porquê em seguida. Veja. Jesus tem que estar onde ele possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos onde eu posso ser tentado. Mas como as coisas que me tentam a mim podem não afetá-lo a você em nada, e as coisas que o afetam a você podem não afetar-me a mim, Cristo tem que permanecer onde você e eu estamos para poder enfrentar todas as tentações de nós dois. Ele tem que sentir tudo que você enfrenta e que não me afeta a mim, e também tudo aquilo que eu enfrento e que não afeta você. Ele tem que tomar o lugar de nós os dois. Assim é. Então está o outro homem. Existem coisas que o tentam para derrubá-lo e que não me afetam nem a mim, nem a você.
Então Jesus tem que tomar todos os sentimentos e a minha natureza, a sua natureza e também a do outro homem, de tal maneira que ele pode ser tentado em todos os pontos, assim como o sou eu, e em todos os pontos como você o é, e em todos os pontos assim como o é o outro homem. Então Satanás tratou, e realmente o fez, de tentar Jesus em todos os pontos em que me tem tentado a mim, em todos os pontos em que o tem tentado a você, e também em todos os pontos em que tentaria ao outro homem. Satanás é o autor de todas as tentações, e ele tinha que tentar Jesus em todos os pontos nos quais é possível tentar qualquer ser humano. Veja, eu não estou em condições de concordar com essa afirmação. Pense no seguinte: você está andando numa rua e vê estacionado ali um belíssimo carro, o carro dos seus sonhos. Ao aproximar-se do carro, você percebe que os vidros estão abertos e a chave está na ignição. A rua onde o carro está estacionado está completamente deserta. Eu pergunto, roubar esse carro será uma tentação para você? Não? Imagine então que você está caminhando pela periferia de uma grande cidade. Você vê alguns jovens assentados na calçada usando drogas. Ao olhar aquela cena, você se sentirá tentado a usar também? Aquilo será uma tentação para você? Não? Então você tem uma vantagem sobre essas pessoas? Afinal, você não tem inclinações para o roubo, nem para consumir drogas? Isso não é uma vantagem? Você me dirá, claro que não. Eu não tenho inclinações para essas coisas, mas eu tenho inclinações para outras. Essas coisas não são tentações para mim, mas há outras coisas que são tentações tão fortes para mim quanto roubar e usar drogas são para essas pessoas. Exato. De forma prática, um homem, por exemplo, poderá dizer assim: eu tenho uma inclinação para a pornografia que é tão forte quanto a inclinação que aquela pessoa tem para roubar um carro. Ou seja, é tão difícil para mim deixar a pornografia quanto é para ela deixar a vida de crime. Uma mulher poderia dizer assim: eu tenho uma inclinação para assistir novelas que é tão forte quanto a inclinação que aquela pessoa tem para usar drogas. Ou seja, é tão difícil para mim deixar de ver novelas como é para o usuário de drogas deixar o vício. Querem ver outro detalhe? Para algumas pessoas, deixar de falar mal dos outros é tão difícil quanto para um usuário deixar o crack. E há casos tão críticos que chegam ao ponto de parecer mais fácil a um dependente abandonar a droga do que ao maledicente abandonar a prática. Você percebeu? Você não precisa ter as mesmas inclinações de todos os seres humanos para compreender as lutas pelas quais eles passam. Afinal, você conhece a força dessas inclinações, ainda que seja por uma coisa diferente da deles. A força é a mesma, apenas o objeto da inclinação é que algumas vezes muda de pessoa para pessoa. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que defendia a posição de que Cristo assumira uma natureza humana exatamente igual, perfeitamente idêntica à nossa, com todas as propensões ao mal, com todas as tendências pecaminosas, com todas as paixões carnais que nós herdamos. Obviamente nunca duvidei da sinceridade dessa pessoa, mesmo discordando de sua posição. Em determinado momento da nossa conversa, eu fiz a seguinte pergunta: amigo, Cristo tinha inclinações hereditárias para a imoralidade sexual, por exemplo, como muitos homens especificamente têm? Ele respondeu sim. Então eu questionei: Cristo então foi tentado a olhar para uma mulher com pensamentos impuros e teve que resistir resolutamente a isso? E a pessoa respondeu de forma convicta: sim, e é por isso que ele pode compreender e pode socorrer os homens que têm essa inclinação. Então eu fui além do meu questionamento. Eu perguntei o seguinte: e Cristo também foi tentado a olhar para um homem com pensamentos impuros? Teve que resistir a isso também? Cristo foi tentado a olhar para uma criança com pensamentos impuros? Teve que resistir a isso também? A pessoa ficou surpresa com a pergunta e me respondeu: calma aí, irmão, claro que não. Aí já é demais, né? Então eu perguntei: é demais por quê? Aliás, é demais para quem? Afinal, seguindo o seu raciocínio, de que outro modo Jesus poderia compreender e socorrer aquelas pessoas que lutam, por exemplo, contra suas tendências homossexuais e aqueles que lutam contra suas tendências à pedofilia? Ou será que Cristo só precisava ser tentado em minhas inclinações más, mas não na dos outros? Então ele só compreende a mim e não aos outros? Será que Cristo foi tentado a roubar ou matar e teve que resistir a isso também? Se ele não teve que controlar essas inclinações, como pode compreender e socorrer aqueles que lutam para deixar a vida de crime? Como Jesus pode compreender as lutas e tentações de uma relação matrimonial se ele nunca se casou? Como pode compreender as lutas e tentações dos pais se em sua humanidade ele não teve filhos? Como pode compreender as lutas e provações de pessoas ricas, por exemplo, se ele viveu uma vida de pobreza e privações?
Percebem algumas das dificuldades que surgem quando colocamos a natureza humana de Cristo como sendo perfeitamente idêntica à nossa, incluindo todas as tentações e inclinações ao mal contra as quais temos que lutar? Para aceitar que Cristo pode compreender e socorrer cada ser humano, cada um de nós irá atribuir a Cristo suas próprias tentações, suas próprias inclinações pecaminosas e depravadas. Afinal, se Cristo teve as mesmas propensões para o mal que você tem, então ele necessariamente tem que ter as minhas e as de todas as pessoas deste mundo, como afirmou Alonzo Jones, de acordo com a citação de Ralph Larson, certo? Então Cristo teria sido tentado e precisou lutar contra inclinações homossexuais, inclinações à pedofilia, inclinações ao roubo, ao assassinato, à fornicação, e vamos conduzindo Cristo a níveis cada vez mais baixos. Em minha compreensão, Cristo não precisava ter herdado todas as inclinações depravadas de cada ser humano em seu nível mais degradante. Cristo não precisava ser tentado em todos os pontos depravados em que cada ser humano é tentado, a fim de se compadecer de cada um de nós. Tentando tornar Cristo exatamente igual a nós, acabamos tornando Cristo pior do que nós. Veja, você e eu não temos inclinação a todas as coisas más às quais o ser humano é inclinado, mas Cristo foi obrigado a ter? Então ele se torna em sua natureza humana pior do que nós. Esse é o perigo. E Alonzo Jones, de acordo com Ralph Larson, chegou ao ponto de declarar o seguinte: Satanás também tinha que tentar Jesus em cada ponto no qual seria possível que Satanás mesmo encontrasse uma tentação. Essa afirmação de Jones me soou um tanto forte, para não dizer chocante. Será que Jesus teve inclinações e, portanto, foi tentado até naquilo que o próprio Satanás é inclinado e se sentiria tentado? Será que Jesus foi tentado e teve que resistir a impulsos para praticar aquilo que o próprio diabo é inclinado a praticar? A menos que eu esteja interpretando mal as palavras de Jones, ou que ele tenha se expressado mal, eu não posso concordar com ele. E nessa mesma linha, Herbert Douglas, em seu livro Uma Bifurcação na Estrada, declarou o seguinte: ele foi um homem com apreço pela energia sexual que ele mesmo colocara em Adão e Eva, mas que sabia controlá-la em função de um propósito mais elevado. Talvez Douglas tenha escolhido mal as palavras, ou os tradutores, ou talvez eu esteja interpretando mal suas palavras, mas eu não consigo enxergar Jesus como alguém que teve apreço, ou seja, alguém que teve estima pela energia sexual. Um outro autor chamado Clarence Santee, também citado por Ralph Larson em seu livro O Verbo se fez carne, chegou ao ponto de afirmar o seguinte em relação a Jesus: as tendências malignas da carne eram suas, assim como são as nossas. As tendências malignas da carne eram de Cristo, assim como são nossas? Eu repito que posso estar interpretando mal as palavras do autor, ou que ele tenha, quem sabe, escolhido mal as palavras, mas se sua ideia é exatamente essa, eu não estou em condições de concordar com ele. Em nenhum momento Jesus teve tendências malignas, nem herdadas, muito menos cultivadas. Alonzo Jones chega a usar uma expressão forte e imprudente em relação a Cristo. Veja o que Jones disse: débil como nós, pecaminoso como nós, simplesmente como nós, ele caminhou através deste mundo e nunca pecou. Ele era pecaminoso como nós, débil como nós, desvalido, desamparado como nós. Dizer que Cristo foi pecaminoso como nós é usar de forma descuidada, de forma imprudente as palavras. E Jones foi tão descuidado nisso que o próprio Ralph Larson reconheceu. Veja o que ele disse: o estudante observará nesta passagem uma expressão imprudente de Jones. E Jones ainda chegou a afirmar, como eu citei em outro vídeo, que Cristo assumiu uma natureza humana com as mesmas inclinações depravadas que temos, e que é falsa a ideia de que ele era tão santo que não seja possível vê-lo dessa maneira. Entende por que eu não posso concordar com essas declarações? Como eu disse num vídeo anterior, creio que Cristo veio a este mundo como um ente tão santo que qualquer expressão, qualquer palavra, qualquer descrição de nossa parte ainda é pouco para atingir a plenitude da santidade de sua natureza humana. E não estou falando de carne santa. Veja essa interessante declaração do Comentário Bíblico Adventista. As experiências de Cristo não precisavam ser idênticas às nossas em todos os aspectos, pois milhares de vidas não seriam suficientes para isso. Ou seja, Cristo precisaria encarnar diversas vezes para vivenciar todas as experiências de todos os seres humanos deste mundo, os que viveram, os que vivem, os que ainda viverão aqui. Mas as suas provações deviam ser representativas e incluir, em princípio,
tudo que as pessoas têm de sofrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus vivenciou provações representativas que, em princípio, incluíam tudo aquilo que os seres humanos sofrem. A diferença, além do objeto da tentação, é que as provas foram muito maiores do que aquelas que qualquer ser humano tenha vivenciado em sua existência. Nós veremos isso em maiores detalhes no próximo vídeo, que tratará das tentações de Cristo. Mas nesse momento, você então deve estar se perguntando: peraí, mas se Cristo não teve nossas inclinações ao mal, não teve propensões carnais e corruptas, herdadas como nós, como poderia ser tentado em todas as coisas? A Bíblia responde: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo quê? Pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado por aquilo que é tentação para si. Cristo não foi tentado em todas as coisas, no sentido de ter sido induzido a praticar todo tipo de depravação humana. Assim como você e eu, não somos tentados naquilo que representa uma tentação para outras pessoas. Cristo foi tentado em todas as coisas que eram tentações para Ele. Então Jesus teve concupiscências? É claro que sim. E aqui precisamos compreender um conceito muito importante. Veja, concupiscência vem do grego, que significa desejo, paixão, anseio, anelo. Eu pergunto, todo desejo, paixão, anseio e anelo são negativos? São depravados? São pecaminosos? De forma alguma. Por exemplo, minha mãe é professora aposentada. Ela lecionou por mais de 35 anos na escola adventista. Ela tinha verdadeira paixão por lecionar. Há pessoas que têm paixão pelo trabalho missionário, uma paixão tão forte que as levam a arriscar a vida para levar o evangelho a regiões distantes e perigosas. Portanto, podemos ter propensões, inclinações, tendências e paixões por coisas ruins e por coisas boas. Veja alguns exemplos bíblicos positivos de vários outros que nós podemos tomar. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. O que são esses desejos intensos? Concupiscências. Observe a seguir uma interessante declaração de Ellen White. Se, como Daniel, rapazes e moças colocarem todos os seus hábitos, apetites e paixões em conformidade com as exigências de Deus, eles se habilitarão para uma obra mais elevada. Você percebeu? É possível ter paixões por coisas boas, paixões que estejam em harmonia com a vontade de Deus. Paixões, inclinações, tendências, propensões, concupiscências nem sempre são negativas. Agora veja alguns exemplos bíblicos negativos de vários outros que nós podemos tomar. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, repetindo, podemos ter concupiscências, propensões, inclinações e paixões por coisas más e por coisas boas. Mas mesmo as paixões boas precisam ser controladas. Veja, o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior como no caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras, os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. Observe então que mesmo ao sair das mãos do Criador, o homem tinha apetites e paixões. Será que Adão e Eva, antes da queda, tinham paixões carnais, pecaminosas, corruptas? É óbvio que não. E por que seus apetites e paixões precisavam estar sob o domínio da razão, como nós vimos no texto, se essas paixões eram boas, eram puras? Porque mesmo que alguns seres humanos, após a queda de Adão, tenham mantido algumas paixões por coisas boas, apesar de serem essencialmente, naturalmente inclinados ao mal, essas paixões boas precisam ser controladas. Voltando ao exemplo da minha mãe, ela sempre teve paixão por lecionar. Mas seria correto, saudável e temperante minha mãe dar aulas de manhã, de tarde, de noite, diariamente? Ou deixar de se alimentar para dar mais e mais aulas? Negligenciar a família para poder trabalhar mais? De forma alguma.
Então, mesmo paixões por coisas boas precisam ser controladas, precisam ser dominadas. Nós podemos ser tentados a dar vazão às nossas paixões por coisas boas, mas de formas erradas, o que nos trará grande mal, o que nos levará a pecar. Veja o que o comentário bíblico adventista declara. Cobiça ou desejo não são necessariamente pecado. Existem desejos naturais e legítimos que Deus colocou no ser humano ao criá-lo, tal como o desejo por alimento, por bem-estar físico, de paternidade e aceitação social. Porém, quando a pessoa busca satisfazer até mesmo esses anelos básicos de formas contrárias ao plano divino, ela flerta com o pecado e se permite ser induzida a pecar. Olhe para Eva. Eva tinha inclinação, paixão, forte desejo pelo mal? É claro que não. Então, se Eva não tinha inclinações ao mal, Satanás teve que tentá-la usando quais inclinações dela? É evidente, suas inclinações para o bem. Esta é uma prova muito clara de que uma pessoa não precisa ter inclinações más para ser tentada por Satanás. Nós percebemos que Eva tinha forte desejo por conhecimento, por crescimento intelectual, e isso não é ruim, não é mal. E Satanás a tentou exatamente nesse ponto. A tentação não foi um mero desejo de comer um fruto, Eva nem estava morrendo de fome para ser tentada nesse ponto. Qual foi então a verdadeira tentação? Ter os olhos abertos, ter mais conhecimento, ter mais entendimento. Veja o que Ellen White escreveu. Satanás desejava infundir a ideia de que pelo comer da árvore proibida, eles receberiam uma nova e mais nobre espécie de conhecimento do que até então tinham alcançado. Gostaria de levá-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e então fazê-los crer que estão entrando num maravilhoso campo de saber? Agora olhemos para Adão. Ele também não estava com fome o suficiente para sentir uma forte tentação de comer aquele fruto. Mas ele tinha paixão, um forte desejo por sua esposa, e não há nada de errado em amar profundamente a esposa. E Satanás o tentou nesse ponto. Devia separar-se daquela cuja companhia ele tanto amara. Como podia suportar isso? Seu amor por Eva era muito grande. Em completo desencorajamento, resolveu partilhar a sua sorte. Raciocinou que Eva era uma parte dele. Se ela devia morrer, com ela morreria ele, pois não podia suportar a ideia da separação. Finalmente, Adão e Eva, que não tinham inclinações para o mal, foram tentados e vencidos em suas próprias inclinações para o bem. Veja como precisamos estar sempre atentos, despertos, em guarda e principalmente ligados a Cristo, porque Satanás é extremamente inteligente. Portanto, Cristo tinha tendências, inclinações, propensões e paixões? Sim. Teve paixões com a mesma intensidade que temos? Não, com uma intensidade muito maior. Porém, a pergunta que deve nos levar a refletir é a seguinte: ele teve tendências, inclinações, propensões e paixões pelo quê? Pelas mesmas coisas más, corruptas, depravadas e pecaminosas que nós temos? Ou somente por coisas boas? Para nós compreendermos isso, nós precisamos examinar como foram as tentações de Jesus. E isso faremos no próximo vídeo. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe.